Olá, clientes da Elbor, tudo bem? Meu nome é Márcio Raskorski e hoje eu estou aqui como convidado da Elbor para conduzir junto com vocês uma assembleia de patrimônio de afetação. Mas é num ambiente um pouquinho diferente, uma assembleia por vídeo, né? Em razão da pandemia, todo mundo em quarentena, a gente agora proibidos de fazer encontros pessoais, proibido de fazer reuniões com aglomeração, a gente faz agora tudo por vídeo. O bacana disso é que o quórum aumenta, que geralmente as reuniões, tanto de condomínio, mas principalmente desse tema que a gente vai tratar hoje, que é o patrimônio de afetação, costumam ser reuniões presenciais muito vazias, as pessoas não se interessam muito. E agora, fazendo por vídeo, a tendência é ter mais público. Então essa é a parte boa. Bom, por que a Elbor me convidou para conduzir essa reunião com vocês? Eu sou um advogado especializado em mercado imobiliário, especializado em condomínios, especificamente, faço isso há mais de 30 anos e geralmente todas as reuniões e assembleias que a Elbor promove com os clientes de patrimônio de afetação, de entrega dos empreendimentos, de instalação dos condomínios, geralmente eu que conduzo como mestre de cerimônias. Então aqui por vídeo também vou fazer o mesmo trabalho, tá bom? Tudo aqui de forma bem transparente, bem objetiva e eu vou tentar fazer uma explanação com bastante simplicidade, para que vocês entendam exatamente o motivo aqui do nosso encontro. Bom, primeiro falar um pouquinho da Elbor. A Elbor, como vocês sabem, é uma incorporadora, então ela é dona de empreendimentos e contrata construtoras para construir esses empreendimentos. É uma empresa que atua há mais de 40 anos no setor imobiliário, ela nasceu em Mogi, e aí cresceu muito, hoje atua em várias cidades, várias capitais pelo país inteiro, uma empresa muito sólida, muito forte, figura entre as maiores incorporadoras do país e eu gosto muito de trabalhar para a Elbor. Geralmente a Elbor como incorporadora e como quem contrata construtoras para fazer o empreendimento, ela é a principal interessada em fiscalizar as obras e acompanhar o desenvolvimento de cada projeto para que ele saia da maneira que ele foi concebido, que ele foi imaginado lá atrás. Então eu sempre costumo dizer que a Elbor, assim como vocês, é o primeiro cliente da construtora, né? Nosso encontro hoje aqui é para uma assembleia de patrimônio de afetação. E muita gente não compreende muito o que é esse assunto. Pelo nome, né, quando recebe uma cartinha, patrimônio de afetação, muita gente acha que é uma coisa negativa, tem gente que fica com medo. Ih, aconteceu alguma coisa com o meu empreendimento. E vai lá pesquisar na internet para ver o que é o patrimônio de afetação. E aí as pessoas, quando fazem isso, ficam tranquilos, porque percebem que o patrimônio de afetação é algo muito positivo, algo muito importante para quem compra um imóvel na planta, assim como vocês compraram. E para explicar exatamente o que é o patrimônio de afetação, eu gosto sempre de dar um exemplo prático, que acho que fica muito mais simples e muito mais didático para todo mundo entender o motivo aqui do nosso encontro. Eu vou contar uma história de uma incorporadora antiga, de uma construtora antiga chamada Encol, que há muitos anos atrás foi a maior empresa de construção do Brasil. Ela tinha canteiros de obras espalhados pelo país inteiro, em todas as capitais, no interior, no litoral, uma empresa muito sólida, muito forte. Todo mundo que queria comprar um imóvel novo era sinônimo já de empresa sólida a Encol. Todo mundo ia lá e comprava sem medo. E durante muito tempo, a Encol de fato entregou os imóveis no prazo e com a qualidade esperada. Só que aí, de repente, sem prévio aviso, sem nenhum indício muito claro, saiu lá no Jornal Nacional, decretada a falência da Encol. E quando a Encol faliu, ela levou para o buraco dezenas de milhares de pessoas, de famílias, que esperavam finalmente receber a chave da sua casa própria. E essas pessoas ficaram sem o imóvel e sem o dinheiro. Porque quando a gente negocia com uma empresa que vai à falência, né? Eu acho que todo mundo aqui já sabe, mas vale só lembrar que quando uma empresa quebra, todo o ativo que ela tem, toda a parte boa que sobrou, é reunido numa coisa chamada massa falida. E essa massa falida, que fica tudo controlado numa ação judicial, essa massa falida, tudo que sobra de bom, vai para pagar primeiro as dívidas trabalhistas, depois as dívidas com o governo, né? Toda a parte tributária, toda a parte fiscal. E por último, se sobrar alguma coisa, é para devolver para os clientes. Então, como nunca sobra nada, quem tem o azar, a infelicidade de negociar com uma empresa que vai à falência, geralmente fica sem receber nada. E com os clientes da Encol foi isso que aconteceu.
Tanto é verdade que a gente tem histórias de pessoas que até hoje, mais de 20 anos depois, ainda lutam para tentar receber alguma coisa e dificilmente vão conseguir. Tem histórias horríveis daquela época, de gente que se matou, de gente que entrou em depressão profunda porque perdeu todo o dinheiro de uma vida inteira. Então foi um caso muito emblemático. E por ser um caso muito emblemático, na época se montou um grupo de estudos composto por advogados, por economistas, por agentes do mercado imobiliário, por tributaristas, para tentar entender o que aconteceu por uma empresa tão sólida, tão forte e tão confiável, quebrar de repente e deixar todo mundo na mão. E esse grupo de estudos também tinha a missão de achar uma saída para que nunca mais acontecesse algo parecido. Porque senão qual é a segurança de alguém para comprar um imóvel na planta? E as pessoas iam pensar o seguinte, bom, se a maior empresa faliu e deixou todo mundo na mão, como é que eu vou confiar de novo em comprar um imóvel na planta de uma outra empresa? Então tinha um temor muito grande de todo o mercado imobiliário, das vendas de imóveis na planta caírem a quase zero. Bom, aí esse estudo se desenvolveu por alguns anos e a grande conclusão, claro, o estudo foi amplo, ele chegou a uma série de conclusões, mas a grande conclusão foi a seguinte, que basicamente a Encol quebrou do jeito que foi, porque ela não conseguiu, de forma clara e de forma objetiva, ter para cada uma das suas obras uma contabilidade separada, um centro de custos separado, um centro financeiro, fiscal, trabalhista, tributário, previdenciário. Ela não conseguiu segregar todas as obras, de forma que todas as obras caminhavam ao mesmo tempo num único CNPJ, numa única conta bancária, num centro de custo global, um centro de compras global. Resumo, era uma misturada geral. O dinheiro de todos os clientes, os aportes que os bancos faziam, era tudo misturado. E aí, naturalmente, a Encol perdeu o controle disso. O ideal, o que se imagina, é que cada obra tem a sua contabilidade, cada obra tem o seu controle específico. E quando a Encol começou a fazer dessa forma, tudo misturado numa mesma contabilidade, tudo sem controle efetivo, obra por obra, o que possibilitou que ela fizesse? Que quando tinha uma obra atrasada, por exemplo, em São Paulo, pegava o dinheiro de uma obra do Rio e alocava aqui em São Paulo, aportava em São Paulo. Aí a obra de São Paulo ficava em ordem. Aí a obra do Rio começava a atrasar e pegava um dinheiro de Salvador e colocava na do Rio. E assim eles foram fazendo essa salada, essa misturada com o dinheiro dos clientes, com o dinheiro dos bancos, com o dinheiro de agente financeiro. E aí, naturalmente, chegou um dia que eles perderam por completo o controle administrativo, o controle financeiro, o controle fiscal dessas obras, e aí começou a atrasar título, começou a atrasar fornecedor, começou a atrasar pagamento de funcionários, e aí a dívida foi acumulando, acumulando, e um belo dia o juiz decretou a falência. Em resumo, esse foi o grande problema da Encol. Com esse estudo, se criou também no Congresso Nacional uma mobilização para aprovar uma nova lei, que é o patrimônio de afetação, que é um adendo à Lei de Incorporação Imobiliária, que é uma lei muito boa, é uma lei de 1964, quem tiver curiosidade, é a Lei 4.591. E essa lei, que é muito boa, tinha algumas lacunas. E com o patrimônio de afetação, com a lei nova, a ideia era preencher algumas lacunas dessa antiga lei, que é boa, mas que propiciou acontecer o que aconteceu com a Encol. E aí, depois de alguns anos e estudos e a prova em primeira instância, depois em segunda instância, finalmente foi aprovado e foi sancionado a Lei de Patrimônio de Afetação, que basicamente diz o seguinte, que a partir de então, quando uma incorporadora, uma construtora tem mais de uma obra ao mesmo tempo, existe a obrigação legal de, para cada empreendimento, existir uma documentação imobiliária apartada, um centro de custos separado, uma contabilidade separada, um centro de compras, tudo separado, obra por obra, de forma que cada empreendimento tem um CNPJ próprio, uma conta bancária própria e, o mais importante, uma contabilidade própria. Então, naquele empreendimento tem o balancete, o balanço, o encerramento do empreendimento. E para que isso aconteça do ponto de vista contábil, da forma correta e jurídico, se faz através de uma coisa chamada SPE, que é Sociedade de Propósito Específico. Então, quando a Elbor lança o empreendimento, ela abre uma SPE, que é uma empresa específica para aquele empreendimento.
o terreno, as benfeitorias, o aporte financeiro, é tudo feito na SPE, de forma que ela tem vida própria, sem vinculação com a incorporadora. Então hoje, por exemplo, se a Elbor tem 80 obras andando pelo país inteiro, ela tem 80 SPEs, 80 contabilidades apartadas, 80 CNPJs na Receita Federal, enfim, um para cada empreendimento. E dessa forma, fazendo a segregação, fazendo a separação dos empreendimentos, a gente tem o Instituto do Patrimônio de Afetação, que na prática é uma blindagem jurídica e uma blindagem financeira de cada um dos empreendimentos. E aí a gente tecnicamente chama isso de patrimônio de afetação, né? E a explicação para isso é que o patrimônio de cada empreendimento, e o que a gente entende como patrimônio? O terreno, as benfeitorias, a circulação financeira, esse patrimônio de cada empreendimento fica afetado para garantir os direitos daqueles clientes, daqueles adquirentes que compraram futuras unidades na planta, nesse empreendimento. Por isso que chama patrimônio de afetação. E é uma coisa magnífica, é uma segurança jurídica adicional para quem compra o imóvel na planta. E isso envolve não só a segurança para o cliente, mas tem outros mecanismos envolvidos, tais como o seguro de obra, tais como a fiscalização do agente financeiro, a fiscalização da Receita Federal, é uma coisa integrada, o que é muito importante. E essa lei que é boa, tem lá uma obrigação de assim que o empreendimento é lançado, começa a ser vendido, atinge um bom nível de vendas, a obra começa a correr, existe a obrigatoriedade de fazer aquilo que a gente está fazendo hoje, que é a Assembleia de Patrimônio de Afetação, com o objetivo principal, que é escolher um grupo de 3 clientes que a gente chama de Comissão do Patrimônio de Afetação. São 3 voluntários que vão se candidatar hoje, ser eleitos hoje por vocês, e essas 3 pessoas vão representar os demais clientes no acompanhamento do desenvolvimento da obra e no acompanhamento do patrimônio de afetação. É uma obrigação legal, todo empreendimento que tem o patrimônio de afetação tem que ter essa comissão constituída e a gente faz aqui por assembleia direitinho, com todas as formalidades como manda a lei. Para quem quiser se candidatar, fiquem muito tranquilos porque não traz ônus, não gasta dinheiro, não perde muito tempo, é uma função tranquila de ocupar. O mandato de quem for eleito começa agora e termina quando o empreendimento ficar pronto. Então, quando saiu a VCB do bombeiro, quando saiu a BITS da prefeitura, dizendo que está ok o empreendimento que está concluído, termina o mandato dessas pessoas e dali algumas semanas a gente vai se ver pessoalmente certamente, porque a Elbor vai convocar uma assembleia de instalação do condomínio e aí nós vamos escolher síndico, subsíndico, conselheiros, apresentar uma administradora e aí o prédio começa a ter sua vida já administrativa e operacional normal. Então esse grupo que vai ser eleito tem um mandato agora, durante o andamento das obras. E tem 2 funções especiais esse grupo, que é importante que todo mundo saiba. Primeiro, uma função de acompanhamento das contas. A cada trimestre, a Elbor vai mandar para todo mundo um relatório financeiro, ali com as informações básicas de contabilidade, quantas unidades vendidas, quanto dinheiro já foi aportado na obra, isso é importante para o acompanhamento de vocês. Esse grupo recebe a cada 3 meses o material. Além disso, vem lá um cronograma físico, né, de andamento das obras, porque junto com a parte financeira precisa acompanhar o cronograma de obra. E a segunda função desse grupo, isso lá mais na frente, quando a obra estiver partindo já para sua finalização, é a vistoria, o acompanhamento e a visita técnica no canteiro de obras. Então esse grupo vai ser convidado num dia específico, com hora marcada, e eles vão lá olhar para ver se o que foi prometido lá atrás, e o que foi vendido para todo mundo, é de fato o que está sendo entregue. Então, as 2 funções desse grupo de 3 pessoas que vai ser eleito hoje é de acompanhar a contabilidade e depois fiscalizar ao final da obra, acompanhar para ver se está tudo em ordem. Ou seja, é uma missão muito nobre, muito importante, mas que não dá tanto trabalho assim. A parte ruim, né, a parte mais pesada dessa lei, e aí a gente também precisa explicar para que essas pessoas que vão se candidatar tenham noção da importância do cargo. Se eventualmente acontece uma tragédia, não é o caso aqui, é uma incorporadora muito sólida, muito forte, mas se acontece uma tragédia, por exemplo, do canteiro de obras ficar abandonado por mais de 30 dias, sem um motivo justo,
ou se tiver decretação de falência da incorporadora, da construtora, é dever desse grupo convocar uma assembleia geral, convidando todos os demais adquirentes para decidir o futuro, já que o patrimônio está afetado a vocês, né? Para cada empreendimento, o patrimônio está afetado para garantir os direitos dos clientes. Então, se acontece uma tragédia, uma coisa muito difícil de acontecer, mas já aconteceu recentemente, eu vou contar para vocês. Por exemplo, a gente teve agora recentemente a recuperação judicial da PDG, que é uma empresa de grande porte. E os empreendimentos que tinham patrimônio de afetação, felizmente, os direitos dos clientes ficaram respeitados, preservados, inclusive por ordem judicial. A gente teve um caso recente agora de uma outra incorporadora também de grande porte chamado Viver. E a Viver, quando o juiz decretou a recuperação judicial, também separou os empreendimentos com patrimônio de afetação, justamente porque o patrimônio daquelas obras estava afetado aos clientes. Aí eles fizeram assembleias, contrataram advogados e possivelmente já contrataram outras empresas para terminar o empreendimento. Mas nunca é fácil, é sempre um imbróglio jurídico, mas pelo menos é uma garantia, uma segurança patrimonial e jurídica. Então já aconteceu recentemente, o que comprovou que essa lei de patrimônio de afetação é muito eficaz, é muito efetiva. Bom, para quem for se candidatar, o mandato é até sair o habite-se, depois conclui, não dá muito trabalho. Uma coisa legal que a gente tem visto também na prática. Quando acaba o patrimônio de afetação e marca a assembleia de instalação do condomínio, é muito natural que os próprios membros do patrimônio de afetação venham a compor o conselho do condomínio. Porque eles já estão habituados com o empreendimento, acompanharam a finalização de obra, já tem um contato mais próximo com a Elbor, já tem ali uma familiaridade com os assuntos do condomínio e é muito bom que essas pessoas depois venham compor o corpo diretivo do condomínio. Bom, para quem quiser se candidatar, então, tem aí, vocês deem um clique aí, aparece uma janelinha para que vocês deem um clique, se candidatem e depois votem com tranquilidade, mas por favor, se animem e se candidatem, porque às vezes nas reuniões presenciais, que já vem pouca gente, a gente tem muita dificuldade de conseguir voluntários. E é bom que tenhamos um grupo com 3 pessoas, porque é o empreendimento de vocês, vocês precisam ter a certeza que está tudo em ordem, que está caminhando bem as finanças e que ele vai ficar bem construído. Lembrando o que eu disse no começo, a Elbor como incorporadora, ela é a primeira cliente da construtora. Então, antes de vocês receberem as unidades de vocês, a Elbor já vai fiscalizar e vai acompanhar e vai vistoriar para ver se está tudo em ordem, unidade por unidade, para depois entregar para vocês. E em relação às áreas comuns, a mesma coisa. A Elbor, quando tudo ficar pronto, a Elbor vai mandar um perito fiscalizar as áreas comuns para receber essa obra da construtora para depois passar para vocês. Ou seja, é uma dupla fiscalização que é muito importante para quem compra um imóvel novo na planta. Tá certo, gente? Espero ter sido claro, espero que não tenha restado nenhuma dúvida e, por favor, se candidatem e votem para a gente ter um grupo de patrimônio de afetação bem forte e bem ativo. Bom, terminamos a nossa Assembleia de Patrimônio de Afetação e agora, independente se você foi candidato ou não, veja aí a evolução da sua obra e acompanhe o andamento do seu empreendimento que vai ficar lindo no final, pode ter certeza. Um abraço, gente.